Padre, e o Brasil tem jeito? Ora, minha amiga, a sua pergunta é muito importante e muito significativa. Ela é quase que profética. O Brasil tem jeito. Sim, claro que tem jeito. Mas é preciso que seja real e verdadeiramente passado a limpo. Não é questão mais de uma mera ou simples reforma de tal situação ou de outra situação. É uma reforma geral e total. Por isso nós queremos defender e hoje quase que fazendo um manifesto, que ele aqui da sombra da canastra possa atingir os confins da pátria. É preciso que, em primeiro lugar, haja a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, que o povo seja chamado a eleger uma Assembleia Nacional para que ela redija um novo pacto federativo. Um novo pacto como lei suprema e maior, reordenando o país. Esse é um passo fundamental. A nossa atual Constituição, a cidadã, é muito boa, mas já foi violada por demais. Mais de 40 emendas já foram aceitas, mais de 100 emendas estão na fila, então virou uma coxa de retalho. Isso favorece a ingovernabilidade. Portanto, minha amiga, a Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, ela vai retraçar o país no bom sentido, de modo a recolocá-lo no seu caminho, que é o caminho do progresso, o caminho do povo, o caminho do bem. Isso significa que eu enxergo assim, precisa começar de baixo para cima. O povo como cidadão, como protagonista da história, assumindo o compromisso de delegar legalmente, corretamente, democraticamente a uma Assembleia Nacional a redação de uma nova Constituição, que reveja o país de cima a embaixo, sem concessões e sem grupos que normalmente agem nos interesses inconfessáveis, basicamente do capital estrangeiro, que querem, de fato, eu digo assim, recolonizar o país por situações mais do que de traição à pátria. Isso é muito grave. Então, uma Assembleia Nacional. Realizada a Assembleia Nacional dentro de um prazo já pactuado, de um ano, por exemplo, o país tem que ser chamado a uma eleição geral, de vereador a presidente da República, num só dia, eleger tudo novamente, para que os novos governantes possam nascer de uma nova legislação transparente. Os próprios tribunais precisam ser refundados. É preciso reparar o judiciário no seu todo, o legislativo no seu todo e também o executivo no seu todo. E eu defendo uma tese que existiu no Brasil Império e que facilitou bastante em muitas oportunidades complicadas, delicadas. Era o quarto poder, o poder moderador, que era exercido pelo rei, no caso o imperador Pedro I, depois Pedro II, e os regentes respectivos entre um e outro. Assim como a princesa Isabel também, quando exerceu por 2 vezes a regência do Império. De modo que o povo tem que ser chamado a reassumir a história como senhor, como cidadão. Isso é importante. O que não pode continuar, não vai compreender nunca, jamais a história, essa postura de uma corruptocracia. Nós não podemos financiar o povo que trabalha, que produz, que rega o chão com seu suor. O adubo mais santo que a terra recebe é o suor do povo. É o suor do povo, o adubo de maior qualidade, de melhor qualidade. Esse povo não pode continuar financiando o governo da corrupção, em qualquer sentido, em qualquer direção. Então é preciso que o povo de baixo para cima reconstrua o país, restabeleça um pacto federativo, estabeleça com lucidez e clareza os poderes, incluindo esse quarto que foi tão precioso no Império, e estabelecendo regras claras, inclusive punições justas, honestas, mas severas, para reeducar aqueles que se afastarem, porventura, do bom e santo caminho. Porque se a corrupção prevalecer, se o crime compensar, a sociedade não vai recuperar jamais a sua dignidade. O crime não pode compensar, nunca de modo algum, mas é através de uma nova Assembleia Constituinte exclusiva, eleita pelo povo diretamente, de cima a embaixo, de baixo para cima, é que nós vamos poder abrir os olhos diante de uma esperança de uma pátria nova. Se isso não for feito, nós vamos colecionar escândalos dos mais altos aos menores graus, mas todos eles
manifestações claras, serenas, conscientes da prevaricação que agora está se impondo a nós, como se o mal, como se a corrupção, como se esses desvalores perversos todos fossem normais e comuns. Não. O Brasil tem jeito, e o jeito do Brasil é o povo no poder. E o povo no poder pode acontecer via Assembleia Constituinte, nos moldes de tantas outras pessoas que, de maneira serena e saudável, também sonham com a pátria livre, com a pátria grande. Eu até termino dizendo uma frase do hino nacional, fazendo um apelo aos responsáveis, que um filho seu não fuja à luta. Que ninguém fuja à luta de hipotecar a favor da pátria um voto de confiança, mas que esses todos sejam também levados aos tribunais, não só para o julgamento do crime, do delito praticado, mas para devolverem ao país, à nação, à cidadania, os valores surrupiados através de toda e qualquer corrupção. Isso é importante. Não basta ir para a cadeia, não basta fazer uma delação premiada, devolver uma taxa, pagar um percentual. Não, é preciso que haja restituição, porque esse dinheiro foi furtado não do Brasil, mas do povo brasileiro, que ele é o Senhor, ele é a nação, ele é a pátria. Portanto, verás com um filho teu, não fuja à luta. E não fugir à luta é isso, uma Assembleia Constituinte para reescrever o Brasil com dignidade, à luz da verdade, da cidadania e dos direitos fundamentais. Obrigado. O outro teve boa visão.